Então, comentando aqui um pouco sobre o índice hoje, o índice abriu aqui nessa região, então ele abre abaixo aqui, numa região dos 60 minutos, então a gente tem vários pontos aqui perdidos, rompidos, que falham e voltam para cima, falham e voltam para cima. Então tem meio que algumas linhas aqui que dá para desenhar, tem isso aqui, por exemplo, dá para desenhar outras linhas como isso aqui, por exemplo, e o preço abre aqui abaixo, então é uma espécie de overshoot. Não tem tanta probabilidade assim de produzir uma continuidade forte. Pode acontecer. Se acontecer, ele vai mostrar sinais. Isso aqui é o gráfico de 60 minutos. E ele abre aqui e vem falhando essa região. Então, isso aqui poderia sim criar uma expectativa aí de levar o preço a fazer pelo menos uma correção ou algum impulso parecido com os que ele fez anteriormente quando tocava esse tipo de região aí baixo e falhava. Acabou que hoje não aconteceu e a gente, na continuidade, o mercado foi mostrando que ele foi ficando assim complexo, porque os movimentos começaram a falhar, os sinais começaram a falhar e a um certo ponto tudo começou a falhar, então deu para ver que ficou difícil. E para a maioria das pessoas que está iniciando no mercado seria a hora de parar, de operar aqui em algum momento. Vou dar um zoom aqui nele. É isso aqui o dia, então por incrível que pareça, aí quem comprou a barra 1 e colocou stop abaixo dela nunca foi estopado, porque o mercado quando tentou produzir, tentou criar disso aqui, transformar dessa alta aqui uma correção para continuar caindo, ele não conseguiu retestar a mínima do dia. E aí quando ele foi produzir uma continuidade, que poderia levar isso aqui, pelo menos aqui a fechar o gap, por exemplo, ou até ir bem mais, acabou que só fechou o gap. Quando ele foi fazer esse movimento bem forte, ele acabou que também não deu muita continuidade, porque apesar de ter fechado o gap, esse impulso normalmente leva mais longe. Esse impulso já tem uma correção muito profunda, o mercado já começa a ficar lateral. O mercado aqui nesse impulso fechou o gap, testou essa máxima, mas aí depois a próxima máxima que está muito perto, demora muito tempo e não consegue nem testar essa região. Foi lá no finalzinho do dia meio que testar aqui essa região. Mas antes disso acontecer, antes desse teste acontecer, o mercado começa já a demonstrar características aí de complexidade, como por exemplo, já começa por isso aqui, né? Pulso forte, sem continuidade, movimento contra, volta em V, big up, big down, começa a cortar a média móvel, a partir desse ponto aqui a média móvel já não importa, não interessa mais para nada, até para apagar do gráfico, e o dia vira um arame farpado o dia todo. Então o preço vai acima de máximas, falha, então ele só vai logo acima de máxima, ele já falha e volta quase que tudo. E quando ele vai abaixo de mínimas, ele também tende a falhar. Aqui não veio abaixo de mínimas, então até criou algumas chances de compra ainda para os últimos compradores que acreditavam nesse movimento. Eu até foi, acho que um trade que eu fiz aqui assim, que depois desisti, saí na volta do preço aí no 0 a 0 praticamente, porque o preço não produzia continuidades. Então, quando você vê talvez uma última possibilidade aqui, do preço fazer isso, você vê a continuidade. Ela vai lá em cima, rejeita, tem mesmo testar máxima, já vem e corrige muito profundo. Aí vai novamente, nesse caso que nem chegou acima de máximas e já devolvendo tudo. Aí vai abaixo de mínimas. O esperado é que falhe rápido. Joga o preço acima de máximas. Tem alguém aqui comprando no mercado. Pessoa física faz bastante isso, achando que é um rompimento. Mas a maioria dos rompimentos falham. Aí o mercado vem acima aqui, falha rapidamente, joga abaixo. Então, o importante é entender nesse tipo de dia é você observar por aqui assim ou até que assim já daria para começar a perceber que o dia está ficando complexo e que você tem que tomar cuidado em entrar em rompimentos, entrar em movimentos de urgência. Normalmente as barras grandes nesse tipo de dia, as barras que parecem barras fortes, em outros dias aquelas barras que mudam o teu pensamento, que colocam o mercado no modo sempre comprado, sempre vendido, nesse tipo de dia elas costumam falhar. Então você tem barras fortes aqui, essa aqui até produziu uma certa continuidade, mas depois não foi muito além e voltou tudo. Aí você tem barras fortes perto das extremidades, como essa aqui, o mercado volta tudo. Tem barras fortes. Desse impulsinho aqui de alta, esse impulso aqui de alta, a maior barra foi essa aqui, a barra mais forte, entre aspas. E aí o que acontece após ela? O preço devolve. E ele sempre, a maioria das vezes, nesse tipo de mercado, o preço suga sempre de volta aqui para o meio da lateralidade. Então, é o alvo da maioria dos scalps, ou pelo menos parcial, obrigatório.
quem vende aqui acima, aqui no meio, vai fazer parcial realização. Isso é verdade pela metodologia e também é verdade, dá para observar no comportamento de preço. Quando o preço chega nas regiões centrais, ele tende a sentir aqui, a voltar, a balançar e tal, porque é difícil ele passar mais direto para essa região central, porque aqui tem realizações de lucro. E ele vai fazendo isso o dia todo. Então, claro que tem momentos aqui que fica tempo aqui sem você ter o preço testando extremidades. Para caso você pense em operar esse tipo de mercado, que é um mercado difícil, você vai buscar entrar nas operações contra o mercado alto ou o mais baixo possível. O mais baixo possível que o mercado te permitir ou desenhar algum tipo de entrada. E aqui, então aqui, por exemplo, demora bastante tempo para produzir alguma nova entrada a partir daqui. E aí talvez ele produza uma quando falha uma mínima. Mas claro, isso aqui ainda está muito no meio do range, então o risco aumenta. Mas ao mesmo tempo você tem meio que uma micro edge, então pode ser que isso aqui funcione. Até funciona, mas talvez tenha tirado alguns aqui na continuidade ruim, tenha tirado alguns fora já do mercado. Vai viola máximas novamente. Qual que é a chance do mercado romper aqui acima no final do dia, na última hora, depois de tudo isso aqui? Durante o dia é muito baixa. Então, provavelmente mesmo que o mercado fizesse mais uma barrona aqui, talvez ele estoparia os traders mais fracos que estão vendendo aqui ou alto, os mais fortes segurariam a operação, sabendo que isso aqui provavelmente iria falhar, mesmo que tivesse uma barrona aqui, iria voltar aqui para o meio da lateralidade. Acabou aqui que nesse caso nem aconteceu essa falha, o mercado daqui mesmo só falhou novamente e já voltou aqui para o meio desse range, dessa lateralidade. Então, são aí coisas eu acho que daria para ver hoje. E aí você tenta ir alinhando isso com outros tempos gráficos, para quem opera outros tempos gráficos. Por exemplo, daria para olhar lá esse aqui é o 10 minutos, mas dá para olhar o 15 minutos, para se você não está vendo esse movimento complexo no tempo gráfico operacional, você olha nos outros tempos gráficos e você vai confirmar. Então, olha isso aqui. Olha essa barrona aqui de venda. Olha a continuidade. Não tem. Olha essa barrona de compra. Não tem continuidade. Olha essa barrona que ele compra. Não tem continuidade nenhuma. A continuidade é uma barrona de venda. E olha a continuidade da barrona de venda. Não tem continuidade. Isso aqui é o 15 minutos. Olha a barrona aqui grande de venda. Olha a continuidade. Não tem também assim, uma continuidade de acordo com a barra. Então, é um mercado que você já sabe que as coisas começam a falhar. Então, pelo menos não se opera com urgência. E para quem está iniciando no mercado, é bom não operar esse tipo aqui do mercado. É muito arriscado, é muito fácil perder dinheiro nisso aqui. E aí aqui dá para ver outros tempos gráficos, 30 minutos, 60 minutos, em todos os tempos você vai ver a mesma coisa que você poderia ver nos 5 minutos. Mas aí fica também como dica, esse aqui é o 60 também. Então imagina lá nos 60 minutos, quem tá lá nos 5 minutos, por exemplo, comprando esses rompimentos aqui de máximas, achando que o preço vai se desenvolver, que é essas linhas azuis, né? Olha se você olha um outro tempo gráfico mais importante aí. Olha isso aqui, é muito difícil no final do dia o preço vir aqui acima e produzir isso aqui, assim, produzir um impulso muito forte. É bem pouco provável devido ao que está acontecendo no dia. E aí você olha lá nos 5 minutos, onde que foi esse movimento, foi aqui. Só que aí você olha nos 5, às vezes, se você está olhando, se você está olhando assim com um zoom muito grande no gráfico e vendo só isso aqui, você às vezes está pensando que isso aqui vai muito longe. Mas essas coisas no dia, esses impulsos estão falhando, olha, eles não dão continuidade, isso aqui não dá continuidade. Todos esses que eu estou marcando, eles não dão continuidade. A continuidade é sempre uma volta quase que em V, que as coisas falham. Isso tem que ser observado e percebido o mais rápido possível para que você se adapte e opere agora dessa forma se você for operar esse tipo aí de mercado. E uma dica também que fica é que se você está achando aqui muito difícil operar isso aqui, está muito complexo, no começo do dia você não acha os trades e tal, ou está dando muito stop, e aí você, para tentar achar trades mais rápido, você acaba, muitas vezes, as pessoas baixam o tempo gráfico. E é claro, se você baixar aqui o tempo gráfico lá por 2 minutos, 1 minuto, você vai achar mais trades. Mas é muito ruim, isso aí é muito perigoso, porque você, quando está em um mercado complexo, a dica é que você sempre aumente o tempo gráfico para filtrar mais os ruídos e não baixar. Se você baixar o tempo gráfico, você vai cair no meio do ruído. Então, todos os sinais lá, quase que tudo vai ser armadilha, ou o preço vai dar uma pancada para um lado e já vai devolver. Então, se aqui no tempo gráfico operacional, por exemplo, de 5 minutos, que é o tempo que eu opero, ele já está ficando muito complexo e as coisas estão falhando, um tempo gráfico menor tende a ser muito mais agressivo ainda. Então, se está parecendo muito complexo, eu subo o tempo gráfico. Então, por exemplo, para operar o 15 minutos. Então, eu subi o tempo gráfico para operar o 15. Olha o que está acontecendo no 15. Assim, é o que eu já comentei agora há pouco.
as coisas não dão continuidade. E aí, então é a Etno 15 também é um arame farpado. Então você não, em tipo de arame farpado, para quem sabe da metodologia, a dica da metodologia é não operar. É simples assim. Mas se você for operar, você sempre opera contra. Quando você vê um rompimento se acontecendo, você vende. Quando você vê um rompimento de mínima ocorrendo aqui, em vez de você vender aqui, você compra. Você sempre faz o oposto nesse tipo de mercado, sabendo que em algum momento o mercado vai realmente romper, por exemplo, para baixo. Você comprou aqui, por exemplo, você está vendo isso aqui acontecer. Aí você vem aqui e comprou, porque você está vendo o que está acontecendo. Você comprou aqui para sair aqui no meio. Aí você comprou aqui e o mercado fez isso aqui. Fez isso aqui e foi indo para baixo. Então vai acontecer, isso é certeza. Em algum momento vai acontecer se você operar esse tipo aqui do mercado. E quando acontecer, pode ser muito forte, porque isso aqui é um modo rompimento. E quando surgiu o rompimento aqui desse modo rompimento, tende a ser muito forte. E aí você tem que estopar e saber estopar, aceitar que quando você está errado, você tem que sair da frente do mercado.